Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Olá, 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 olá. Tudo bem? Vou ver se a minha convidada já tá aqui disponível. Já. Tô ansiosa, gente, nervosa. Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo, gente. Nossa, que linda! Agora me caiu a ficha que eu tinha que ter me arrumado. Você tá linda! Quer dizer que eu sou sua fã, tô até nervosa. Ah, que fofa! Então, todo mundo da minha turma, o pessoal te admira, te ama, te adora. Você é uma referência no Brasil, muito na área da nutrição, quanto na área da saúde. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, muito obrigada. Eu fico super feliz, fico mesmo. Porque eu acho que a gente tem que estar trabalhando junto, a gente tem que estar trabalhando em conjunto. Somos, na verdade, complementares em vários aspectos. Eu fico super feliz, viu? Da gente estar junto aqui. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. E Eu que espero que o pessoal agradeço. goste, né? Com certeza a gente tem muito para aprender com você. Deixa eu aumentar aqui. O som tá ok? Tá sem. Tá dando eco? Tá. No Tá. começo estava baixo, agora tá bom. Tá, eu queria que você Agora se já foi. apresentasse, falasse um pouco da tua parte da questão profissional. Eu vi que você há algum tempo teve uma mudança na forma de trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho. É, exatamente. Eu tenho 45 anos. Eu sou formada. Obrigada, filha. Eu sou formada, então, há quase 22 anos. Eu sou médica. Eu me formei aqui em Campinas, em 1998, né? Por isso que eu faço 22 anos em dezembro. E terminei a faculdade e quis ir para a área cirúrgica. Logo que eu me formei, eu fui para a Espanha, né? Eu casei e fui morar na Espanha. E lá eu fiz gastro, um ano de gastro. Quando voltei para o Brasil, lá eu me apaixonei por endoscopia digestiva. E aí eu vim e fiz minha residência médica em Santos, que meu ex-marido é de lá, em cirurgia geral, para fazer endoscopia digestiva. E aí, quando eu saí da residência de cirurgia, eu fui para São Paulo e fiz 2 anos de endoscopia digestiva na USP. Então, assim, eu fui super cartesiana, sabe? Eu fui bem certinha, bem dentro da caixinha e tal. E desse jeito eu exerci a medicina por mais de 10 anos, né? Até que eu fiquei doente, que é aquilo que eu conto no meu livro, que até que eu, na verdade, eu tinha tido uma doença quando criança e quando eu me divorciei, é, um monte de sintoma que eu nunca imaginei que seriam sintomas do sistema digestivo, principalmente essa questão do eixo intestino-cérebro que a gente conversou, começaram a aparecer. Na época, eu estava com 36 anos e achava que era uma pessoa jovem. Sabe o que a gente está vendo agora? Ai, é jovem, que não é grupo de risco e tal. Eu me achava que eu era jovem e não estava em grupo de risco para nada. Mas a verdade é que eu estava muito inflamada, eu era uma pessoa totalmente desequilibrada do ponto de vista fisiológico. E eu só descobri quando eu tive esse estresse mais agudo, um estresse mais forte, que foi o estresse da separação. Essa boneca que me trouxe a água, que agora tinha 2 anos, e eu tinha uma de 5 anos. Então foi muito difícil, né? Um processo. Aliás, para todo mundo, divórcio não é fácil, né? Mas foi um divórcio com 2 crianças pequenas, fora, longe da minha família. E com isso eu acabei desenvolvendo sintomas que, na verdade, começaram com o cérebro, né? Então, eu tive um episódio de hipomania. Eu não tive bipolaridade porque eu não tive o polo da depressão. O meu polo foi mais para a questão da agitação, né? A gente chama de hipomania porque eu tinha crítica do que estava acontecendo. Então, eu percebia que não era normal.
Então, meu pensamento flutuava muito, eu pensava em várias coisas ao mesmo tempo e não concluía nenhuma. Eu começava a ler um livro, não terminava a primeira página, eu já queria outra coisa. E isso, para mim, foi muito difícil, porque eu sempre fui muito focada. Então, assim, na escola, assim, eu sou baiana, né? Eu sou filha de uma família nordestina, grande família, e a gente, minha origem é simples, então a gente morava numa casa, num apartamento relativamente pequeno, com 3 filhas, né? Eu sou a filha do meio, e nunca teve assim um escritório para eu estudar, eu nunca tive eu tinha que estudar ali no meio do furdunço, né? E sempre consegui fazer isso, com minha mãe assistindo televisão na sala, meu pai assistindo jornal, novela, né? Minhas irmãs falando ao mesmo tempo, e eu nunca tive problema para foco. Só que ali eu comecei a dizer, gente, o que está acontecendo? Né? Minhas filhas dormiam, eu sentava para ler uma coisa e não conseguia terminar. Então, aí eu percebi que tinha alguma coisa errada. Só que eu não sabia que isso poderia ter alguma relação com o sistema digestivo. Embora eu trabalhasse há mais de 10 anos na ocasião, né, com o sistema digestivo, sendo cirurgiã, né, que o cirurgião, para quem não sabe, o cirurgião geral é aquele cirurgião que opera apêndice, vesícula, hérnias, né, hérnia inguinal, hérnia hiatal. Então, é aquele cara que faz toda a parte do sistema digestivo, inclusive urgências, divertículos e tal. Então, eu trabalhava com o sistema digestivo com isso e trabalhava com a questão da endoscopia, né? Que é sistema digestivo. Então, eu fazia endoscopia digestiva alta e colonoscopia. E não sabia que tudo isso que estava acontecendo comigo podia ter relação com o sistema digestivo. E a partir da minha mudança, porque eu tive que procurar as razões disso, e quando eu comecei a encontrar, eu mudei totalmente a forma de atuar dentro da medicina, graças a Deus. Então, meu desafio, na verdade, foi a minha redenção, vamos dizer assim. Sim, as pessoas elas não têm a noção, né, Denise, o quanto o alimento é responsável por 90%, eu acho, das nossas reações fisiológicas, bioquímicas, né? É muito importante, né? Muito, muito. Aliás, assim, toda vez as pessoas querem uma pílula mágica, né? Ai, como é que eu posso mudar isso? Eu falo assim, você já mudou a dieta? Aí fala, não, eu tenho uma dieta ótima, mas o que é uma dieta ótima? Né? As pessoas não sabem. Eu falo assim, olha, você não sabe. Né? Você acha que é uma dieta ótima, e na grande maioria não é. Eu estou escrevendo um livro agora sobre a relação da Covid-19, na verdade do inflammaging, né? Com imunidade, com intestinos e tal. E eu acabei, inclusive eu estava escrevendo agora aqui, antes de entrar aqui contigo. Uma das coisas que eu acabei de escrever foi uma coisa que se chama de substâncias horméticas, que são as substâncias que trazem o corpo ao equilíbrio, né? Que a gente chama de hormeses. Sim. Que é no que se baseia, por exemplo, a dieta mediterrânea, né? Então, tudo que a gente começa a estudar de fitoterápicos e tal, e de coisas mais naturais, por exemplo, nas infecções virais, a gente vê que o que mais faz realmente efeito é aquilo que é mais rico em horméticos, né? Em substâncias, em fitoquímicos, né? Flavonoides, antocianidinas e tal. E eu falei assim, olha que interessante, né? Isso só me comprova que a dieta, na verdade, é a fonte de toda a saúde. E de toda a doença também, né? Exatamente. Infelizmente. E no seu caso, eu estou muito interessada. No seu caso, tinha a questão de alguma intolerância? O que você descobriu essa ligação de como que o alimento te afetava ao ponto de você ter tido esse tipo de patologia? E tem pessoas que têm outras doenças, né, Denise? Você teve Sim. uma especificamente relacionada ao cérebro, enfim. Sim, como que eu cheguei que era o sistema digestivo? Eu tive, quando criança, estava no sistema digestivo o maior problema, né? Quando criança eu tive uma doença, que é a febre reumática, e eu tomei muitos corticoides e antibióticos. E isso muda a composição da microbiota, que são os micro-organismos, né? Para quem não sabe aí, os micro-organismos que habitam o sistema digestivo, que exercem funções muito importantes com o contato com aquilo que a gente come, ou por isso que a dieta é tão importante, porque o micro-organismo só come,
né? Ele só processa aquilo que eu dou como alimento. Então, eu preciso ter aqui o substrato, né? E aquele que vai ser o reagente, vamos dizer assim, que é o micro-organismo. Então, eu tinha uma alteração na composição da minha microbiota, desse conjunto de micro-organismos, causada pelo uso de antibióticos de repetição e corticoides quando criança. Só que eu não sabia que isso acontecia, porque eu nunca soube como era um sistema digestivo normal. Porque como eu tive isso quando criança, para mim isso era o meu normal. Então, eu tinha muita formação de gases, o abdômen distendia, eu tinha refluxo. Mas aí eu fui me limitando de uma série de coisas. Ah, isso me faz mal, isso é tomate, limão e tal. E ia deixando de consumir. Mas eu tinha, sim, uma intolerância alimentar que envolvia o leite. Só que eu era totalmente dependente de leite. Minha mãe contava assim que quando eu casasse, na minha lua de mel, eu não ia pedir um champanhe, eu ia pedir um café com leite. E a mãe sempre brincou com isso, porque eu chegava a tomar 1 litro de leite por dia. Né? E a gente sabe que quanto mais um alimento faz mal para a gente, mais a gente é dependente dele. Pela produção de substâncias que têm atividade opioide, ou seja, elas ocupam receptores semelhantes aos receptores de morfina. Então, quando eu tomava leite, ele era tão ruim para mim que meu corpo transformava a caseína numa substância que a gente chama de caseomorfina, e ela ocupava o seu receptor e eu tinha um prazer absurdo. Então, toda vez que um paciente chega para mim e fala, nossa, eu não posso ficar sem, eu falo, é justamente aquilo que essa pessoa tem que ficar sem, né? E quem mudou a minha vida, na verdade, óbvio, eu comecei a estudar e comecei, né? Aí eu fui para um nutricionista, por isso que eu sempre falo que a primeira coisa que o paciente tem que ir é no nutricionista. E o nutricionista mudou. A nutricionista era a Flávia de Kelly. Ela mudou uma série de coisas na minha dieta e, inclusive, me prescreveu enzimas digestivas. Aí eu peguei e falei, meu Deus! Um dia eu estava trabalhando e falei, nossa, cadê aquela queimação que eu estou tão acostumada a ter? Sumiu. E aí eu comecei, gente, o que será que foi que ela fez, né? E aí eu comecei a estudar. E aí foi que me abriu a cabeça. Então, assim, tinha uma sensibilidade ao leite, mas que hoje eu não consumo, mas eu soube também que era a questão da microbiota, né? Mesmo porque esse eixo intestino-cérebro e também envolve a microbiota, mas não é só a microbiota, né? Mas também envolve a microbiota. E ali eu fiquei sabendo disso. Foi mais ou menos assim, né? Pesquisando, aí primeiro eu fui me tratar para depois começar a tratar outras pessoas. Interessante que nessa época eu não atendia mais paciente. Porque eu era funcionária do governo federal, eu era concursada, perita, e eu já estava há uns 10 anos como perita. E assim, eu fui crescendo na carreira, então eu fui largando o consultório. Então chegou um tempo, quando aconteceu isso, eu já não atendia mais consultório, nem endoscopia mais eu estava fazendo, eu acho. Acho que nem endoscopia. Então, eu pude estudar sem colocar o paciente na história, entendeu? Eu estudei em mim. Estudei é a teoria. melhor coisa, eu acho. Eu estudei em mim, estudei no pessoal da minha família, né? Eu comecei a fazer esse tipo de coisa. E aí eu peguei e falei assim, nossa, eu acho que eu vou ter que começar a colocar isso em prática com outras pessoas. Porque, na verdade, era até uma dívida que eu tinha, sabe? Porque por tantos anos, o que eu fiz foi prescrever inibidor de bombas de prótons, dizer que dieta não tinha nada a ver. Infelizmente, eu cansei de falar isso. A pessoa vem com uma doença inflamatória intestinal, né? Uma doença de Crohn, uma retocolite ulcerativa, e eu chegava para essa pessoa, ela falava assim, posso comer salsicha? Eu falava assim, salsicha eu sabia que não era bom, né? Mas, de vez em quando, pode comer e tal. Eu não dava importância, né? Olha que absurdo, um absurdo isso, né? Assim, hoje eu olho para trás, eu tenho vergonha, mas é importante a gente ter consciência dessas coisas, porque isso pode ser para muitas outras pessoas que estão ouvindo a gente, né? Como é que eu tenho algum desafio do sistema digestivo, eu posso achar que a comida não tem nada a ver, sendo que a comida passa 3, 4, 5 vezes por dentro do sistema digestivo. Como pode não ter a ver? E eu falava isso, né? E eu achava que
que não tinha nada a ver, só eu tinha muito pouco. Porque o médico, durante a faculdade, a gente aprende o quê? Que eu tenho que tirar o sal do hipertenso, eu tenho que tirar o açúcar do diabético e tirar a Só o gordura do açúcar, não o colesterol. carboidrato, só o açúcar aí. É açúcar, açúcar. Ainda fala assim, pode usar adoçante, não tem problema. Que hoje a Sim, gente sabe que não é bem assim, né? Que o adoçante sim, interage com a microbiota e também altera a sua relação com a insulina. sim. Então não é tão simples assim. Então, o médico, pelo menos quando eu me formei, né? Não sei hoje, assim, né? Eu acredito que não deve estar muito diferente. Mas não tinha absolutamente nenhuma noção de alimento, sabe? Não tinha, infelizmente. Então, fui tocando assim, né? E hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, eu tenho que pagar essa dívida com a sociedade, né? De tantas vezes que eu falei que não tinha nada a ver, de tantas vezes que eu prescrevi um inibidor de bomba de prótons, sendo que eu poderia ter mudado a dieta desse paciente, eu ter orientado ele a procurar um nutricionista e mudar a dieta antes de usar uma droga dessa. Ô, Denise, fala para o pessoal o que é esse inibidor, porque o pessoal com certeza vai ficar em dúvida, que muita gente hoje toma, né? E não sabe o nome. Que são os prazóis, né? Então, os conhecidos, omeprazol, pantoprazol, exomeprazol, tem muita gente que toma. Aliás, é uma das principais drogas prescritas para os idosos. Tá? Justamente esses idosos que a gente tem a preocupação hoje como grupo de risco para a Covid-19, são eles os maiores consumidores dos inibidores das bombas de prótons, que são as drogas que tiram a produção de ácido no estômago. E por que que eles são os principais usuários? Eles são porque, como eles tomam muitos remédios, né, anti-inflamatórios, antihipertensivos, né, equilibrantes aí da glicemia. Então, os médicos acham que quando estão dando um monte de drogas, estão protegendo o paciente, dando uma medicação para tirar o ácido, né, como um omeprazol. Então, ela fala assim, você toma tanto remédio, mas toma um omeprazol que vai te proteger. Né? Infelizmente, ao fazer isso, tira a capacidade da pessoa digerir. Essas drogas são importantes e elas surgiram num momento, que foi a década de 80, para o tratamento das úlceras. Então, quando eu tenho uma úlcera gástrica, uma úlcera no esôfago, uma úlcera no duodeno, que isso é para isso que ela serve, para tirar o ácido e o seu corpo conseguir cicatrizar esta úlcera sem o ácido. Depois eu libero. Mas, infelizmente, elas ficaram muito baratas com o tempo. Né? Antigamente eram caras, mas com a perda das patentes e tal, foram ficando muito baratas e as pessoas começaram a usar para continuar comendo aquilo que irrita o estômago. E aí ela continua comendo justamente aquilo que ela não deveria comer, que o corpo já deu sinais que não é para ela, mas ela continua, porque aí ela toma um comprimido desse e ela não tem sintomas. Só que quando eu tiro a produção de ácido, a gente nasceu com ela, né? Ela é importante para nós. Quando eu tiro a produção de ácido, eu estou tirando a capacidade de produção do pH mais baixo, que é essencial para a digestão proteica, por exemplo. Aliás, dentro da cascata hormonal, ele é importante também para a cascata da secretina que vem no duodeno. Mas impacta diretamente a digestão de proteínas. Então, quando eu dou para o idoso um inibidor de bomba de prótons, ou seja, um prazol, por tempo prolongado, sem reavaliar as reais necessidades desse idoso, eu estou tirando a capacidade dele de digerir proteínas adequadamente, eu estou induzindo a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, eu estou induzindo, inclusive, o inflammation, né, que é o envelhecimento associado ao processo inflamatório, infelizmente, né? Mas eu fiz muito isso, assumo. Tá. Né? E eu Hoje... queria te perguntar, qual que é, antes de você continuar essa história, qual que são os sinais principais de quando um alimento não faz bem para você, principalmente ligados ao trato digestivo, né? Porque as pessoas sempre me perguntam, o jejum causa refluxo? O jejum causa gastrite? O jejum causa úlcera? Assim, vem uma chuva sempre de perguntas em relação a isso. Então, quero que você explique.
Não, de jeito nenhum. Inclusive, durante o jejum, o seu corpo entende que ele não precisa produzir enzima. O nosso corpo é muito inteligente, né? Ele só vai. A produção de enzimas digestivas, ela tem um alto custo energético. Então, por exemplo, eu produzir ácido durante um dia, o gasto em média é 1.500 calorias. Só que eu tenho, isso é uma moeda que eu dou, mas quando eu digiro, retorna para mim, né? Então não é um balanço negativo de 1.500 calorias. Mas eu tenho um gasto energético muito alto. Então, se eu ficar comendo de 2 em 2 horas, eu vou manter a produção das minhas enzimas de 2 em 2 horas. Se eu entrar em jejum, seja a partir de 12 horas, em média, eu começo a diminuir a produção de enzimas. Eu diminuo a produção de ácido, eu diminuo a produção das enzimas pancreáticas, porque eu não vou precisar. O seu corpo tem mecanismos para entender. Ele só vai ativar novamente quando você for comer. Então, não é que você em jejum você vai ter gastrite, você vai ter úlcera, porque você não está comendo. Você não está comendo e você também não está produzindo aquela quantidade de ácidos, né? Então, o que as pessoas confundem é a sensação de fome, né, que vem pelo aumento da produção da grelina, né, que é o hormônio que a gente produz no estômago quando o estômago está vazio, que é para avisar o cérebro que você tem que comer. Então, por um tempo, a grelina fica alta e aí você tem aquela sensação de fome. Aí você começa a usar a sua reserva energética, a sua reserva de fígado, a sua reserva de tecido muscular, né? Então, primeiro o glicogênio guardado, depois você começa a usar ácido graxo do seu tecido gorduroso, a grelina cai de novo. Por isso que vem períodos de dor, né? Nossa, que dor, que fome. A dor da fome. Depois passa, depois vem de novo, até você estar adaptado a queimar gordura como fonte energética. Nós estamos acostumados a gastar carboidrato, né? A grande maioria da população, que é aquela moeda rápida, muito mais fácil de gastar, né? Só que até você se adaptar a não viver só de carboidrato, 60% de carboidrato, você vai ter que fazer a cetoadaptação, que a gente chama. Então, por isso que eu falo assim, jejum, o segredo é você ir aos poucos, né? Não tentar fazer 18 horas no primeiro dia, né? Então, porque aí você vai passar mal, você vai ter hipotensão pela diminuição da glicose, a glicose puxa água, né? E aí você teria que usar um pouquinho de sal para estimular a aldosterona, né? O sistema renina-angiotensina e ter água novamente. Então, isso demora um pouco, né? Por isso que tem que ser devagar, as pessoas se adaptarem. Agora, os alimentos podem causar muitos problemas digestivos, principalmente alimentos que me causam algum tipo de sensibilidade. Os sintomas podem ser múltiplos, inclusive não sintomas digestivos, às vezes. Então, por exemplo, eu te falei que eu tinha uma sensibilidade ao leite. Então, eu tinha uma distensão abdominal, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha o prazer, né? Então eu não ligava para a distensão e consumia o leite por causa da caseomorfina. Na maior parte das pessoas, os sintomas nem vão ser esses digestivos. Podem ser, por exemplo, sensação de refluxo, queimação, distensão abdominal, pode ter um vermelhidão em volta do umbigo, pelo aumento da secreção de histamina, que está envolvido no processo de sensibilidade alimentar. Então, às vezes, as pessoas olham a barriga e fica vermelha, em volta do umbigo, principalmente, né? Porque ali a gente tem mais circulação sanguínea, que é chamado de cabeça de medusa, né? Da região ali umbilical. Então, ali pode ter um vermelhidão, mas muitas vezes os sintomas nem são digestivos, né? Eu posso ter, por exemplo, taquicardia transitória, logo depois que eu como aquele alimento. Eu posso ter um inchaço da boca, vermelhidão perioral, eu posso ter dor de cabeça, eu posso ter o que a gente chama de brain fog, né? Minha memória, a minha cabeça fica meio tonta, eu tenho vontade de dormir. Eu posso ter uma hipoglicemia reativa, né? Parece que eu vou desmaiar depois que eu como algum tipo de alimento. Isso podem ser sinais indiretos de que você tem uma sensibilidade alimentar e existem mecanismos múltiplos envolvidos nisso, né? Até, inclusive, quanto mais você come daquele mesmo alimento, maior a chance de você ter sensibilidade a ele.
Por quê? Porque sobra mais dele dentro do sistema digestivo e eu estimulo mais o sistema imune intestinal com relação àquela substância. Então, se eu como muito pão, se eu tomo muito leite, se eu como muito de um mesmo alimento, aumenta a chance de eu ter sensibilidade a ele, ou algum componente dele. Sim, eu fiz algumas anotações aqui, tanto do seu livro quanto o livro do Dieta da Mente, com certeza você já deve ter lido. E eu acho interessante o que ele fala aqui da questão sobre as doenças. Deixa eu ver aqui. Não resta, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Não resta dúvida que um dos acontecimentos mais importantes de maior impacto no declínio da saúde cerebral foi a introdução do grão do trigo na dieta humana. O que você acha disso, Denise? Eu não sou a favor da ingestão realmente principalmente desse tipo de grão, do trigo. E o trigo atual ainda pior, né? Sim. Porque o trigo antigo, ele tinha menos teor de glúten, né? Na sua composição, né? Principalmente o glúten, aliás, o trigo no Brasil ainda é um outro problema maior pela forma como ele é armazenado. Uhum. Então, ele ainda, além de tudo, ele tem muito fungo e ácaro no trigo. Então, assim, grãos não são essenciais para a saúde. E para a saúde digestiva, como eles contêm uma certa quantidade de antinutrientes, é o grande problema. Mas tem uma questão que eu acho que é importante quando a gente fala em sobrevivência, em inflammaging, em envelhecimento, é que o processo inflamatório, um pouco de processo inflamatório é bom para a sua resiliência. Então, é bom para o treinamento do sistema imune. Então, se a gente tivesse uma quantidade pequena de grãos na dieta, a princípio eu não teria problema, desde que eu não fosse estressado, que eu mastigasse bem meu alimento, que eu não consumisse líquidos durante a refeição, que eu consumisse praticamente só orgânicos, que eu não fosse contaminado pela água que está cheia de cloro, que também contamina a minha microbiota. Então, se eu tivesse situações ideais, um pouco de grãos não teria problema. Aliás, teria um efeito até em ajustar a sintonia do sistema imune. O grande problema é que hoje as pessoas têm, infelizmente, né, a gente teve essa pirâmide alimentar muitos anos tendo como base os grãos, né, e se entendeu que isso era ótimo para a saúde. E aí a maioria das pessoas come trigo, não é uma vez por semana, né? É todos os dias, várias vezes ao dia. Então, eu costumava dar aula numa faculdade em São Paulo que tem uma disciplina de medicina integrativa. E eu chegava lá e perguntava para os alunos da faculdade. Eles são alunos de terceiro ano. Aí eu chego lá e pergunto assim, olha, o que vocês comeram no café da manhã? Quando é no começo, né? Depois eles já me conhecem, não perguntam mais. Ah, eu comi pão. Aí eu falo assim, o que você comeu de lanche, né, na manhã? Ah, eu comi uma bolachinha Clube Social. Na hora do almoço, eu comi um prato de macarrão. No meio da tarde, eu comi uma barrinha de cereal. E à noite? Ah, aí eu fui para ser mais light, eu comi um pão sírio. Se você prestar atenção, eu tenho grão e trigo em todas as refeições. Isso é péssimo, péssimo, péssimo. E só que por quê? Porque está embutido em um monte de coisa e a gente não percebe, né? Você não está pegando o trigo na mão, né? Você está pegando tudo que tem trigo. Então, é um grande problema para a saúde intestinal, porque o glúten, ele aumenta a permeabilidade intestinal. E ele aumenta a permeabilidade intestinal mesmo em quem não é sensível a ele. Quem é sensível, isso é mais intenso, né? O aumento da permeabilidade. E quem é celíaco, eu tenho um processo imunológico que destrói as vilosidades do intestino delgado, e aí o negócio é feio mesmo, porque impede a absorção de nutrientes. Aí é um mecanismo autoimune que não se limita aos intestinos. A gente faz o diagnóstico lá, mas esse processo autoimune está em todo lugar que eu tiver uma enzima que se chama transglutaminase,
que eu tenho na pele, eu tenho no cérebro, eu tenho na tireoide, e eu tenho na articulação. E aí eu posso, um doente, uma pessoa celíaca, né? Ao consumir trigo, dor articular, processos trombóticos, alteração de humor, problemas na pele, que a gente chama de dermatite herpetiforme, eu posso ter hipotireoidismo. Então, assim, ninguém morre se não consumir trigo. Não existe nenhum nutriente mágico que só exista no trigo e não exista em outro alimento. Então, assim, não há problema de você tirar o trigo do ponto de vista nutricional, né? O problema é cultural, né? É social, é emocional. É o apego. É o apego. E muitas pessoas têm essas doenças que você acabou de relatar e elas nem imaginam que está totalmente relacionado com a ingestão do trigo ou talvez até de outro alimento, né? Isso, de até outros grãos, né? Aí a gente tem a questão das lectinas, né? Que existem nos vegetais. Então, assim, o próprio Stephen Grundy, né? Tem aquele livro lá, né? O The Plant Paradox, né? O paradoxo das plantas. Eu conheço o Steve pessoalmente e ele é contra, inclusive, tomate. Ele é bem assim, né? E ele é cirurgião cardíaco, né? Então, a princípio, parece que não teria nada a ver. E ele descobriu que tinha doença cardiovascular relação com as lectinas da dieta. Então, assim, tudo na vida é o quanto você come, né? A frequência e como você prepara também, né? Algumas formas de preparar alguns alimentos vegetais podem neutralizar as lectinas, né? Ou quando você pega o grão e faz uma fermentação, ou você faz a germinação do grão, você diminui a quantidade desses antinutrientes, né? Sim. Então, assim, o problema é que é tudo processado, né? Sem fibra, né? Além de tudo, né? Pobre Esse nutricionalmente, né? É. Eu anotei um trecho do seu livro que eu achei que fala sobre o jejum, achei interessante, sobre uma parte que você fala que a grávida ela tem uma função lá que quer dizer que ela não precisa comer tanto. Ah, sim! A grávida, ela tem uma capacidade, a microbiota da grávida, principalmente no terceiro trimestre, ela muda o perfil. Então, a microbiota, revisando aí para quem está assistindo, é o conjunto de micro-organismos que habitam em nós, principalmente intestino, porque é lá que a gente tem mais. Mas está em todo lugar, está aqui na região orofaríngea, no pulmão, na pele, na região genital, urinária, tá? Mas é no intestino onde a gente tem mais. A gestante, olha, é lindo isso, né? É apaixonante. A gestante de terceiro trimestre, ela tem o aumento de um tipo de microbiota que a gente chama de firmicutes, que tem uma capacidade de extrair calorias do alimento maior. E isso acontece porque dentro da nossa natureza, a gestante de terceiro trimestre ela é pesada. Ela é pesada e tem dificuldade de procurar o próprio alimento. Então, tudo que ela colocar a mão, ela tem que conseguir tirar o máximo possível da caloria daquele alimento. Por isso, a mudança da microbiota, para que isso aconteça. Então, a microbiota nos auxilia nesse processo. Por isso que a gestante no terceiro trimestre ganha peso muito fácil. Mesmo ela fazendo uma série de adaptações, às vezes, né? Uma dieta e tudo mais. Algumas mulheres têm mais. Por quê? Porque provavelmente ela já tinha mais firmicutes antes de engravidar. A gente sabe que a população americana é uma população norte-americana, é uma população que tem muito firmicutes dentro dos intestinos. Então, ele tem um projeto, né, que se chama The Gut Project, né, Microbiome Project. E que eles estão fazendo o mapeamento dessa microbiota lá nos Estados Unidos. E eles descobriram que além da dieta americana, né, norte-americana ser muito ruim, né, em qualidade nutricional, né, eles têm ainda uma quantidade de firmicutes muito grande nos intestinos. E isso veio porque, como os americanos receberam muita gente que veio das guerras,
né? Os imigrantes. Essas pessoas passaram muita privação de alimento durante a guerra. Então, quem sobreviveu mais à guerra eram aqueles que conseguiam tirar mais calorias do nutriente, do alimento. Então, essas pessoas, quando migraram para os Estados Unidos, elas levaram consigo esta microbiota que tinha essa capacidade maior de extrair calorias. E como eles chegaram nos Estados Unidos e se misturaram à população americana, a gente tem o conceito de cloud, né, de nuvem microbiana, então a gente divide a nossa microbiota com quem vive com a gente, então com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas esposas, a gente chegou com uma microbiota diferente. A partir do momento que eu comecei a coabitar com essa pessoa no mesmo lugar, dividir a mesma cama, copos, alimentos, relação sexual, com isso eu começo a dividir a microbiota. Então a gente vai ficar... Exatamente, compartilhar, é exatamente essa palavra. Então a gente vai ficando parecido. Então, quando essas pessoas vieram da Europa, com essa capacidade maior de extrair calorias e se misturaram aos americanos, os americanos começaram a ganhar peso também, né? Então, a gente sabe que as mulheres que ganham mais peso ainda no terceiro trimestre eram aquelas que já tinham mais firmicutes dentro do intestino. Isso demais, prova né? que a questão da nutrição, até o fato da gente engordar ou emagrecer, é um processo muito mais hormonal, né? Do que das próprias calorias, da contagem de calorias. É muito maior, né? A sinalização que esse alimento traz e o que ele produz em contato com a microbiota também, né? Porque a microbiota pega o alimento, usa para se alimentar, esse processo a gente dá o nome de fermentação, e ela produz gás, por isso que a gente ouve aquele barulho na barriga, né? Ela produz gás, que é o que a gente chama de ruído hidroaéreo. E, além disso, ela produz um outro produto que deriva daquilo que ela fermentou. Então, por exemplo, algumas pessoas em contato com carboidrato, se ela tiver muito fungo na microbiota, ela pode produzir álcool. Então, tem uma síndrome de autointoxicação alcoólica. São pessoas que, ao comer carboidrato, é como se ela estivesse fazendo cerveja dentro da barriga dela. E eu tenho paciente assim, que aí depois que come carboidrato, faz o bafômetro e dá positivo. Até pouco tempo atrás, a gente achava que isso só acontecia em crianças e crianças que tinham sido operadas com redução de intestino por um processo que a gente chama de enterocolite necrotizante. Então, essas crianças... É um problema que dá com algumas crianças quando nascem. E aí elas tinham que operar o intestino, esse intestino ficava muito curto. E por isso, quando elas saíam do leite materno e começava a alimentação externa, né? Elas começavam a andar como se estivesse bêbado, que a gente chama de marcha ébria. E aí se descobria que essas crianças tinham um teor alcoólico sanguíneo maior. Porque a capacidade do fígado da criança em lidar com aquela substância é menor. Mas hoje a gente tem visto, e cada vez mais, eu vou falar uma coisa para você, no último ano, a gente, até um ano atrás, a gente tinha 4, 5 artigos falando de relato de casos sobre isso. No último ano, só no último ano, a gente teve acho que 8 ou 9 artigos publicados. Coisas que eu tinha 5 na história, agora eu tive 8 no último ano. Então, isso está aumentando. E está aumentando porque eu altero a microbiota quando eu tomo muito antibiótico, quando eu me alimento mal, com alimentos de qualidade ruim, processados, com muito corante, aromatizante, conservante, alimentos que são ricos em agrotóxicos, também altera a composição da microbiota, porque o agrotóxico é ruim para o inseto, não vai ser ruim para uma bactéria, né? Então, começa a alterar a composição da microbiota. Então, a gente tem visto que nos últimos tempos aí tem aumentado, por exemplo, a produção de álcool dentro dos intestinos em pessoas que consomem uma carga alta de carboidrato, por exemplo, né? Então, ela está produzindo o seu álcool, a sua cerveja dentro do intestino. Do próprio organismo.
Eu queria te perguntar outra coisa. Existem alguns mecanismos, né? Porque a gente sabe que o intestino ele não serve somente, ele tem várias funções, mas existe alguma função importante do intestino que é ativado principalmente no momento, no estado não alimentado? Eu já vi algo sobre um processo de detoxificação, que o intestino precisa desse tempo para colocar a casa em ordem. Existe isso mesmo? Existe, existe. Enquanto a gente está em jejum, como eu diminuo a produção de enzimas digestivas, eu diminuo o gasto que isso me traz para o intestino, eu posso, nesse momento, usar essa energia para fazer a autofagia, né? Então, eu vou aumentar a reciclagem das células da mucosa. Porque a mucosa intestinal, que é essa pelezinha que recobre o intestino por dentro, ela tem que ser fina. Por quê? Porque ela tem que ser permeável, ela tem que deixar entrar o nutriente. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser permeável demais, porque senão ela deixa entrar coisa que não deveria, como partículas microbianas, como toxinas produzidas pela microbiota e tudo mais. O que mantém esta pelezinha equilibrada é a presença das junções estreitas, né? Uma coisinha que gruda com uma célula na outra e tal. Então, essa camada de células é muito fina. Quando eu fico o tempo todo colocando alimento ali, eu tenho uma dificuldade de fazer essa reciclagem da célula, porque o meu trabalho está em digerir. Então, quando eu diminuo, ou seja, no período de jejum, por exemplo, quando você está dormindo, até você consumir alimento, eu estou conseguindo fazer essa autofagia, essa reciclagem para manter a permeabilidade intestinal adequada para quando o alimento chegar. Então, tem primeiro este mecanismo, né? Segundo, no processo de jejum, alguma parte da microbiota vai morrer, porque não vai chegar alimento para ela. Ela só vive daquilo. Então, enquanto eu estou em jejum, eu posso fazer uma certa limpeza intestinal. Então, uma parte da microbiota morre e eu consigo eliminar pelas fezes, né? Para quê? Para que esse volume de microbiota não fique excessivo. Qual é o problema desse volume ficar excessivo? Primeiro, que é um estímulo muito acentuado sobre o sistema imune, ele fica muito estressado e o sistema imune muito estimulado vai deixar de cuidar de outras coisas que ele precisaria cuidar, de outras fronteiras. Então, primeiro por isso. Segundo, que a microbiota ela vai formando um tapete entre esta mucosa fininha e o alimento. E aí ela começa a usar o alimento não chega para você. Então, você vai começando a ter uma deficiência nutricional. Você fica deficiente nutricionalmente, enquanto a microbiota fica bem gordinha, né? Porque ela começa a consumir o alimento que viria para você. Então, o grande problema de eu não ter repouso no sistema digestivo é porque eu fico hiperalimentando esta microbiota, né? E, além disso, eu não permito que haja os reparos, né? Gente, é só pensar o seguinte... quando que o metrô é feita a manutenção do metrô? Quando para, né? Durante a noite. Eu gosto de usar essas analogias porque as pessoas começam a pensar, né? Começam a pensar. Quando que eu paro o meu sistema digestivo? Só quando eu paro de comer, né? Então, durante a noite, e na verdade é durante a noite que a gente faz o processo de detox, né? Sim, a gente tem dentro da cronobiologia, eu tenho horas específicas de cada órgão, né? O fígado, por exemplo, é às 3 da manhã. É o ápice do processo de detox hepático, né? Por quê? Porque é naquele período que eu não estou colocando alimento, né? Então, eu preciso dar um repouso para o sistema digestivo para ir lá os meus operários que vão fazer o reparo, né, dos intestinos, da permeabilidade, trocar peças. Ele faz isso enquanto eu estou em jejum, né? Porque aí eu não estou colocando o trem para andar. Né? É a mesma coisa. É a mesma coisa no metrô, né? Ele só vai fazer o reparo quando o metrô não está funcionando, que é de madrugada. Exatamente. Tem saído muitos estudos em relação ao ritmo circadiano e os hábitos alimentares, né? A gente tem alguns pesquisadores, o Satchin Panda, que é um pesquisador americano. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque é importante também o que a gente come, a quantidade que a gente come, mas
tá se provando que quando a gente come também faz uma diferença, né? E aí está o poder do que eles chamam de janela alimentar, né? Lá nos Estados Unidos eles usam o termo do time restricted feeding, né? Então você só se alimentar num período específico do dia, né? Restringir. Isso principalmente em pessoas jovens, né? E até pessoas assim, até uns 40, 50 anos. Aliás, era assim que as pessoas deveriam viver, né? Comendo num período mais restrito, uma janela alimentar mais restrita. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu tenho o tempo para fazer esse detox do sistema digestivo e eu posso organizar todo o meu eixo hormonal que envolve o processo digestivo, né? Então, os hormônios envolvidos como grelina, GLP-1, a própria insulina, que está envolvido nesse processo de utilização do alimento e de reserva de nutrientes, né? Então, hoje a gente sabe que se a gente pudesse fazer isso... Por que eu falei mais nos jovens? Porque, às vezes, o idoso ele tem um grau de atrofia das glândulas produtoras de enzimas. Então, ele não consegue restringir muito, porque ele só consegue comer pouco volume cada vez. Então, o idoso, às vezes, ele vai ter que comer volumes menores mais vezes para ele conseguir processar esse alimento, porque senão ele não consegue. O jovem não, ele tem uma capacidade maior de digestão, então ele pode chegar num momento do dia e comer bastante. A unha maravilhosa. A dona de casa, né? Ele pode... Opa, deu uma parada aqui, pronto. Ele pode fazer comer um volume maior num dado momento do dia, né? E aí e normalmente esse dado momento do dia não é o período da manhã. É o que é mais interessante, que a gente tem visto que normalmente não é o período da manhã, né? Que seria o período ideal para fazer essa restrição alimentar, né? Cuidado, óbvio, né? Com essa restrição, por exemplo. Em pessoas que têm alteração de cortisol, fazer essa restrição, por exemplo, durante a noite, então vamos dizer assim, a pessoa para de comer meio-dia e vai deixar só para comer meio-dia do outro dia, pode alterar a secreção do cortisol noturno, né? Porque aí ele faz, às vezes, uma hipoglicemia, a insulina baixa estimula o cortisol, né? Então, nesse momento, ele pode ter uma alteração de sono, por exemplo. Então, por isso que o ser humano é muito individual, né? Então, tem gente que funciona super bem assim, mas tem gente que não, né? Então, por isso que o nutricionista é tão importante, né? Porque ele vai individualizar, né? Não existe um protocolo que funcione para todo mundo, né? Não, e não existe uma coisa que não conhece, funcione para ninguém. E a pessoa vai se conhecendo. E eu acredito assim que os benefícios do jejum realmente não é ter aquele protocolo para todo mundo. A pessoa, primeiro ela tem que aprender que ela não precisa comer o tempo todo. Agora, o melhor momento, a quantidade de horas, a frequência, isso é muito individual e vai também do objetivo, o que ela busca, né? Sim. Também tem isso. Saúde, né? Na verdade, eu gosto de olhar a dieta, seja a dieta mediterrânea, o jejum, time restricted feeding, que dá para você misturar as coisas, né? Também, né? Dá para você fazer isso com dieta mediterrânea, se você quiser. Até a própria questão daquele momento pode funcionar muito bem naquele momento e num outro momento não. Depende do que ela está passando, do nível de estresse que ela está, se ela está convalescendo de alguma doença. Então, isso assim, é muito dinâmico isso, né? E que realmente, quando você se liberta da obrigação de comer a cada 2 ou 3 horas, porque isso é um costume, né? Às vezes a gente vai sentar para comer se não está nem com fome. Mas é a hora de comer, né? Porque você aprendeu que é assim. Sim. Né? Você para de ouvir. Você para de ouvir a sua necessidade. Né? Você não ouve a sua necessidade. Aí, às vezes, as pessoas falam assim: mas como é que eu vou sair, né? Agora ninguém tá saindo, né? Mas como é que eu vou sair numa roda de amigos, não sei o quê, não sei o quê? Você vai sair para comer ou você vai sair para estar com seus amigos, né? Então, é uma mudança de vários paradigmas, né? E isso é uma coisa de mudança de
de sintonia mesmo, né? Na verdade, eu acho que dieta é uma coisa que a gente tem que levar para a vida, não para emagrecer, né? É o estilo de vida que você vai ter, né? E esse estilo de vida vai fazer com que você não enxergue nada como privação, é como escolha, né? Exatamente. Agora sim você tem liberdade de escolher, né? Exatamente, eu acho até como uma forma de autodisciplina, porque igual você falou, no nosso ambiente de hoje, se alguém, você vai para o trabalho, ó, chega lá, a pessoa te oferece uma bolachinha, aí você chega meio-dia, é hora do almoço, você tem que sair com o pessoal do trabalho para almoçar, você vai comer de novo. Eu acho que caiu aqui a... Deixa eu ver os comentários, deixa eu ver. Voltou. Voltou. Então, assim, é uma forma até da pessoa se autodisciplinar, porque se a gente abre uma exceção, isso acontecia muito comigo. Eu, antes de ter essa prática, se alguém me oferecesse alguma coisa, eu não dizia não. Tá bom, tá me oferecendo, vou comer. É até constrangedor você dizer não. Aí chega a hora do almoço, tô comendo de novo sem a mínima fome. Chega à tarde, o pessoal do trabalho vai lanchar. Então, você vive nesse processo de comer o tempo todo, né? Nem Isso percebe. a gente sabe. Nem percebe que aquilo está fazendo parte, né, na verdade, de um ritual, né? Não é fome, né? Não é uma necessidade física, né? É um ritual ao qual você se adaptou. Mas da mesma forma que você se adaptou a esse ritual, você pode se adaptar a outro, né? Se for o seu objetivo e se for para te fazer bem, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Eu quero mostrar aqui a capa do seu livro, que eu tô assim apaixonada. Eu fico muito feliz, obrigada. Eu li metade dele em 2 dias. Deixa eu abrir aqui no Kindle. Eu sempre gosto de falar de livros e realmente o seu vale muito a pena. É uma linguagem muito explicativa, mas ao mesmo tempo simples, né, Denise, para as pessoas em geral. Eu tentei fazer para a população em geral. Esse agora que eu estou escrevendo vai ser mais para os profissionais, os estudantes e profissionais de medicina, nutrição, de saúde mesmo. É ele aí. Sim. Quebrando o Círculo Vicioso, tá? Ele está disponível também no Kindle, achei ótimo, porque agora com o correio tá muito complicado, Sim. Né? E foi agora, viu, que a gente conseguiu colocar. Foi agora? Foi no meio da pandemia, porque a gente correu com isso, porque eu falei, agora as pessoas têm tempo para ler, né? Tem a chance de ler. Eu gosto do livro físico, mas a comodidade de você ter o livro digital e você não precisa ter o Kindle, né? É só você baixar o aplicativo. Facilita muito, né? Você leva para onde você quiser, né? Exatamente. O meu é um tablet comum, mas a vantagem é que você também é mais sustentável, né? Para quem gosta bastante de ler, você tem vários volumes, aí, vários livros e a coisa, né? Vai viajar, leva em algum lugar, é muito fácil você ter um maior número de opções ali disponíveis. Eu queria te agradecer, é uma honra, sou muito fã, novamente, vou dizer, do seu trabalho. Muito obrigada. A honra foi minha, obrigada. Quero te perguntar também para o pessoal sempre sigam aí a doutora Denise. E você atende hoje, Denise, como que é? Se as pessoas quiserem se consultar com você, te descobrirem aí, viram que tem sintomas em comum que você falou, como que elas fazem para te encontrar? Eu atendo consultório agora, no momento, né, por causa da telemedicina. A gente está conseguindo atender, mas atualmente eu estou atendendo só quem já é meu paciente. Isso porque sistema digestivo eu tenho que ver a barriguinha, não tem jeito, né? Então, uma pessoa que eu nunca vi o abdômen, eu tenho que ver, auscultar, né? Então, palpar o abdômen. Então, pacientes que nunca foram meus pacientes, eu não estou fazendo por telemedicina, é só paciente que já é meu. Mas, se Deus quiser, né? Logo isso passa e eu vou voltar para o consultório. E eu ainda atendo pacientes novos, mas assim, num número muito menor, porque como eu tenho bastante paciente, graças a Deus, né? E eles continuam comigo, eu dou preferência para eles, né? Para eles não serem abandonados no meio do tratamento, né? Mas eu tenho, sim, eu continuo atendendo, mas assim, a consulta é 1h30 a 2 horas, né? É uma visão muito diferente do que era antigamente a minha prática médica. Graças a Deus,
eu cresci, vamos dizer assim, eu evoluí, Sim. né? Você A é gente uma conversa sobre outlier, tudo, né? não só sobre digestão. Exato. Eu admiro muito as pessoas, principalmente na área da saúde, que se predispõem a mudanças, né? Que a gente vê aí que a ciência vem crescendo e muitos conceitos que a gente acreditava ser, o jejum tá aí para mostrar, que Sim, acreditava ser errados ou certos, hoje a ciência tá aí, né? A gente vê aí no caso do Covid também muitos pesquisadores, muita coisa vindo à tona, então é muito sim. importante ter essa mentalidade aberta e sempre buscar a saúde e não um dogma, um Não, padrão. ninguém sabe tudo. E olha, ontem mesmo eu estava conversando sobre isso com um colega, eu falei assim, olha, se você tem certeza que você sabe de alguma coisa, você não foi fundo nela. Exatamente. Porque Sempre você, na vai hora que você ter. for bem fundo, você vai ver que fala assim, nossa, tem mais para baixo. Vai Exato. descendo mais, vai descendo mais. Então, quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. Mas quanto mais você sabe, mais você começa a ver o quão insignificante a gente é. É verdade, é verdade. Então, boa noite, muito Boa obrigada noite. e até Eu que mais. agradeço, viu? Tchau, tchau. Um beijo, Beijo. gente. Tchau, boa Tchau, noite. tchau.